Bom dia, meus irmãos. Que grande alegria podermos estar aqui mais uma vez, mais um dia, reunidos como igreja no nome do Senhor. Que grande bênção é podermos ler, meditar e desfrutar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos então a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12, faremos a leitura dos versículos 1 e 2. Paulo aqui, então, tendo tratado nos capítulos anteriores sobre a justiça de Deus, a justificação pela fé, ele passa então aqui agora, a partir do capítulo 12, a tratar sobre como o cristão deve viver no mundo à luz dessas coisas que ele havia tratado, tendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo começa assim, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convido os irmãos a nos colocarmos em oração uma vez mais. Senhor Deus, nosso Pai, graças damos pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Graças damos por podermos ter livre acesso a ela, que sejamos assim levados a conhecer mais de Ti, de quem Tu és, da Tua soberana vontade para as nossas vidas. Usa, Senhor, o Teu servo em Tua infinita misericórdia, graça, soberania, para que somente a Tua verdade seja aqui trazida, Senhor, exposta ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer a igreja em Roma. Ali no capítulo 1 ele escreve: Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Paulo tinha intenção de visitá-los em breve, quando ele escreveu essa carta, porque ali era um caminho para a Espanha, por onde ele pretendia seguir agora o seu ministério. Então consideremos essa situação, consideremos que a igreja em Roma ela tenha possivelmente surgido ali depois do Pentecostes, quando então pela perseguição os discípulos eles se espalharam pelo mundo. E uma das marcas do ministério de Paulo, que nós vemos em suas cartas, era a pregação aos gentios, era a salvação dos gentios. Então, no contexto em que aquela igreja havia surgido, isso não era claro ainda. Então ali basicamente tínhamos judeus que haviam se convertido, mas que ainda não compreendiam plenamente essas verdades. Então Paulo já esperava, quando ele fosse estar com eles, ele esperava encontrar grande resistência da igreja mesmo aos seus ensinamentos por parte daqueles que lá estavam. A salvação pela graça, a salvação dos gentios, para eles seria um escândalo naquela época. Então ele se adiantando a isso e preparando o terreno para quando ele estivesse passando por lá, Paulo ele introduz todos esses assuntos em sua carta, apresentando já de antemão os seus ensinamentos, apresentando o evangelho à luz dessas questões. Ele demonstra uma preocupação para quem ele estava escrevendo, tratando desses temas à luz daquilo que eles pensavam. Então, como é característico das cartas de Paulo, ele começa na primeira parte, dos capítulos 1 a 11, trazendo os aspectos doutrinários, aspectos teológicos, para então tratar dos aspectos práticos dessas verdades. Então, nessa carta, Paulo trata sobre a questão da condenação, da justificação somente pela fé, da certeza da nossa salvação, sobre termos uma vida de santificação, sobre os planos de Deus para a nação de Israel, e aí pensando para quem ele estava escrevendo, para aqueles judeus, encerrando então com uma bela doxologia, ali no fim do capítulo 11, aquele hino de louvor e de glória da grandeza de Deus, onde ele diz a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele termina, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. E aí então ele encerra essa primeira parte. E aqui agora então, a partir do capítulo 12, Paulo inicia a segunda parte, onde ele vai tratar das questões práticas, das consequências de todas essas
doutrinas que ele havia tratado sobre a questão da justificação, da nossa salvação. Então ele vai mostrar como isso deve impactar o nosso viver como cristãos. Então ali no versículo 1 do capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo começa então rogando. Ele não dá uma ordem, não é um mandamento, mas ele faz um apelo. É um pedido apaixonado, zeloso, fervoroso, como algo que ele entende ser da mais absoluta importância, da mais absoluta necessidade para aquelas pessoas. É por amor a elas que ele diz essas coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O termo pois aqui então nos dá uma ideia de uma consequência de algo que ele falou antes. E aqui faz referência justamente a todos aqueles ensinamentos que Paulo trata na primeira parte. Sobre a eleição soberana, sobre a substituição vicária de Cristo, a justificação pela fé, a adoção de filhos. Ou seja, de todos esses elementos de que nós não somos merecedores, são pela graça, são essas as misericórdias de Deus que ele trata aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A ideia é que, então, entendendo aquelas verdades que ele trata, entendendo que são misericórdias de Deus para as nossas vidas, ele vai dizer, então, como deveríamos responder a isso. Então ele continua, o que devemos fazer? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos esses termos, eles remetem à ideia daquele sistema de sacrifícios, daquele sistema de cerimônias que Deus havia dado ao seu povo, ao povo de Israel, aos judeus. A ideia de apresentar o corpo, a ideia do sacrifício, eles estavam habituados, estavam familiarizados com toda essa ideia. Então ele faz esse paralelo. Aqui Paulo demonstra, mais uma vez, essa importância a quem ele estava falando. E a ideia aqui do corpo é de uma entrega total, uma entrega completa, é todo o corpo, é uma entrega voluntária, sem reservas, sem ressalvas, com total confiança e dependência àquele a quem eles estavam se entregando. E o que ele pede é que seja como sacrifício vivo. E aqui já temos um ponto de diferença, diferente daquilo que era prescrito na antiga aliança, aqui nós temos esse contraste. Lá, os animais eram mortos, sacrificados, mas aqui nós nos apresentamos como sacrifício vivo, não é um sacrifício pontual, que é naquele momento, mas é um sacrifício diário. Nós nos entregamos a vida a Deus. Esse sacrifício, então, ele é santo e agradável a Deus. E qual era esse sacrifício que era agradável a Deus? Naquela época, no Antigo Testamento, era o sacrifício conforme aquilo que era prescrito por Deus, de acordo com aquilo que Deus havia dito a eles. Da mesma forma hoje temos a sua palavra. Através da palavra de Deus sabemos aquilo que é agradável a Ele. São essas as ordenanças que devemos seguir. O conhecimento então de que agora somos consagrados ao Senhor é o ponto de partida para que caminhemos em direção às boas obras. E tudo isso deve resultar então no nosso culto racional. Esse sacrifício, essa entrega, o entendimento das misericórdias de Deus na nossa vida, a conclusão óbvia de tudo isso, o resultado de um viver coerente com esse entendimento é prestar um culto racional. Algumas traduções trazem a ideia de um culto espiritual, em contraste aqui com a ritualidade que existia no Antigo Testamento. O termo racional, ele não diz respeito a algo que não é emocional, como às vezes nós somos levados a pensar em contraponto com o que vemos muitas vezes no pentecostalismo, por exemplo. Mas não, aqui a ideia é que Deus nos demanda como um todo, sem ressalvas, o corpo todo, espírito, razão e emoção. É o corpo todo, é tanto a emoção como a razão. E a palavra que é traduzida como racional no grego é a palavra lógicos. E lógicos nos traz a ideia de algo que é lógico, aquilo que se segue por lógica, aquilo que é razoável diante daquilo que foi tratado antes,
Então, compreendendo as misericórdias de Deus, é razoável, é lógico que cultuemos a Deus dessa forma. De que forma? Nos entregando como sacrifício vivo ao Senhor. Então, Paulo continua no versículo 2, dizendo: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar nos traz a ideia de tomar uma forma distinta da original, uma forma diferente, às vezes de uma forma forçada, de uma forma que não é real. E nesse caso a gente tem uma ideia de que a gente está expressando exteriormente aquilo que não é a nossa realidade interior. Então, uma vez que entendemos que temos a nova vida em Cristo, nós somos transformados interiormente. Mas, muitas vezes, o nosso exterior, as nossas ações não refletem essa realidade. Nós somos conformados a este século. O século se refere ao mundo, ao sistema, ao mundo em que vivemos, que muitas vezes é aquela relação de um mundo governado por Satanás, pelo pecado. E a expressão século é interessante porque ela se refere de fato ao mundo, mas ela remete a uma ideia de tempo, uma ideia de que estamos assim quando nos conformamos a este século, estamos envolvidos, preocupados com coisas deste tempo, com coisas temporais, com as coisas visíveis, com as coisas que são passageiras, em contraste com aquilo que é do século que ainda há de vir, com a eternidade. E claramente então, uma vez que a ordem é para que não sejamos conformados, nós devemos então ser diferentes, nossa maneira de viver em relação ao mundo. E como isso se dá? Paulo continua: mas transformai-vos. Devemos ser transformados, devemos mudar então essa nossa aparência externa, as nossas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que nós fazemos, falamos, para manifestar então de fato a natureza interior que temos agora, a nova vida redimida em Cristo. E essa mudança ela não acontece de uma única vez. Somos transformados e agora já somos diferentes, mas ela é uma transformação progressiva, diária, o nosso processo de santificação, aquele o qual Paulo havia tratado antes, ali nos primeiros capítulos, onde, através desse processo, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, através da ação do Espírito Santo. Obrigado. E como é realizada essa mudança, essa transformação? Pela renovação da nossa mente. Nós assim reorientamos o nosso modo de pensar, de interpretar, de ver o mundo. Nós passamos a cultivar em nós a mente de Cristo, a pensar como Cristo, a agir como Cristo, entendendo cada vez mais quem Deus é e o que Ele então espera de nós. E como nós fazemos isso? Através da leitura da Bíblia. Através dela é que aprove a Deus nos revelar todas essas coisas. E dessa forma, então, sendo transformados, tendo a nossa mente renovada, podemos, então, experimentar. É isso que nós observamos, é isso o resultado dessa transformação. Nós somos capacitados a visualizar, a conhecer a vontade de Deus em áreas que antes eram difíceis, nebulosas, eram áreas cinzentas para a gente. Nós vamos renovando a nossa mente, então as coisas ficam claras. É como o Lucas nos trouxe hoje sobre a nossa cosmovisão, né? O nosso óculos que passa a ter uma visão mais clara de como são as coisas, daquilo que devemos fazer, daquilo que é a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quem Ele é, as suas verdades, mais claro tudo isso fica para a gente. A expressão que Paulo usa aqui no grego para experimentar é dokimazo, e dokimazo se refere a um exame crítico, um teste para verificar se algo é genuíno. Então, originalmente a palavra era usada ali no sentido para determinar se um metal ele era puro, ele era verdadeiro. Então você colocava esse metal no fogo e aquilo que não era puro, ele derretia, ele se separava. Então esse teste para determinar genuidade. Além disso, a palavra também traz uma ideia de, além de provar, de fazer esse teste, de examinar se algo é genuíno, carrega também a ideia de aprovação, de deleite. Então nós experimentamos a vontade de Deus,
nós possamos a entender, a compreender a genuinidade, aquilo que devemos fazer e também a deleitarmos nela, a aprovarmos essa verdade, porque isso muda o nosso coração. Isso vai contra aquela ideia de que a vontade de Deus às vezes é contrária à nossa, mas nós devemos moldar a nossa vontade é transformada, aquilo passa a ser agradável a nós conforme vamos progredindo nessa caminhada. E essa vontade ele descreve como boa, agradável e perfeita. Ela é boa em tudo, ela é saudável, ela frutifica, ela é íntegra, ela nos traz vitalidade, ela é agradável. Ela é agradável a Deus, não à nossa cultura, não aos homens. E ela é perfeita. E a perfeição traz uma ideia de completude, de algo que é completa. A vontade de Deus é completa. E se ela é completa, a gente não pode negligenciar uma parte em favor da outra. A Bíblia é a palavra de Deus como um todo. Então, sempre quando vamos entender, compreender a vontade de Deus, nós temos que entender que um mandamento não pode estar em contraposição ao outro, eles devem estar em perfeita harmonia, porque eles são completos, eles são perfeitos. Então, sendo capacitados agora a conhecer essa vontade de Deus, como que isso acontece na prática? Nós de fato somos chamados a conhecer a vontade de Deus, a entender qual é a vontade de Deus. Paulo, na carta aos Efésios 5,17, ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, nós sabemos também que nem todas as coisas nos foram reveladas por Deus. Deus tem os seus mistérios. Em João 16,12, lemos o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer. Jesus dizendo, não é? Mas vós não o podeis suportar agora. Deus nos revelou tudo aquilo que Ele queria nos revelar. Tudo aquilo que era de sua vontade que fosse revelado, tudo aquilo que nós deveríamos saber. Mas ainda assim, ainda não tendo revelado todas as coisas, tudo aquilo que faremos, todas as nossas decisões, sabemos também que Deus ele já conhece, já determinou todas as coisas. Salmo 139, no versículo 4, o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Em Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, por beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, nós já fomos predestinados. Deus já conhecia todas as coisas. Como podemos então conciliar essas coisas, essas vontades? Ao mesmo tempo em que somos chamados a conhecer a vontade de Deus, nem tudo aquilo que fazemos nos nossos dias nos é revelado, nem todas as coisas estão escritas explicitamente para a gente. Os mistérios, os desconhecidos de Deus, os mandamentos, a revelação de Deus expressam a sua vontade que nós chamamos de volitiva, a vontade daquilo que Deus gostaria, era o desejo de como fosse. Então, como nós temos os mandamentos, Deus diz lá, não matarás. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que nós não matemos. Mas essa vontade sempre se cumpre? Ninguém mata ninguém? É claro que não. Mas então a vontade de Deus pode ser frustrada? Também não. E essa vontade, daquilo que realmente acontece, são os decretos de Deus, é a vontade decretiva de Deus. É aquilo que Ele já decretou antes da fundação do mundo. É aquilo que vai acontecer. E ela nem sempre está de acordo com a sua vontade volitiva, aquilo que era desejo de Deus que acontecesse. A vontade de Deus não era que Adão e Eva comessem do fruto. Ele explicitamente ordenou que não fosse assim. Era a vontade dele que não fosse assim. Mas isso ainda assim aconteceu debaixo da soberania, debaixo da vontade
decretiva de Deus. Mas a vontade volitiva, essa sim, daquilo que a desejo de Deus Ele nos colocou, daquilo que Ele prescreve para a gente, Ele nos colocou através da sua santa palavra, e é essa vontade que nós podemos conhecer de fato. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, diz o seguinte: por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Isso então torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Então antes, Deus falava diretamente com o seu povo, através dos profetas, através de sonhos e visões. Mas agora, Deus nos deixa a Bíblia, a sua Sagrada Escritura, aprove a Deus deixar a Ele revelado a sua vontade através dela. E essa vontade é a que nós podemos conhecer, essa vontade é que somos chamados a conhecer, é essa vontade que Paulo descreve como boa, agradável e perfeita. No entanto, essa não é a realidade do que muitas vezes vemos dentro mesmo das igrejas, dentro daqueles que se dizem crentes cristãos. Nessa ânsia de entendermos a vontade de Deus, muitas vezes queremos saber da outra vontade de Deus, da sua vontade decretiva, daquilo que devemos fazer, qual profissão eu devo seguir, o que eu devo comer, para onde eu vou agora, que caminho eu sigo agora. E esses caminhos nem sempre são explícitos nas Escrituras. Então nós muitas vezes nos abrimos a outras coisas, nos abrimos a querer compreender a vontade de Deus pelas portas que se abrem e que se fecham. Se Deus abriu essas portas, se Deus abriu esse caminho, é porque é por aqui que eu devo seguir. Está tudo dando certo, então acho que esse é o caminho. E Deus de fato pode fazer as coisas dessa maneira. Mas Ele não promete que vai fazer as coisas dessa maneira. De fato, essas oportunidades, essas portas, precisam ser vistas para nós como um teste do nosso caráter. Muitas vezes, aquele caminho que leva a um aparente sucesso, que parece ser bom, é um caminho ímpio. Lembremos lá de Jonas. Jonas chegou lá, queria fugir, e tinha um barco indo para o outro lado, e ele foi. Ele poderia pensar, puxa, está aqui, eu acho que é para eu ir para cá mesmo. Mas não, era um teste do seu caráter. Era para testá-lo, se ele realmente estava disposto a fazer de acordo com aquilo que Deus havia lhe dito, ou se ele estava buscando de fato as suas próprias vontades. E é o que geralmente acontece. Nós vemos as portas abrindo e se fechando, muitas vezes convenientemente, aquilo que nós já colocamos no nosso coração. Também muitas vezes nós usamos a Bíblia como um método quase de adivinhação. Eu abro um versículo e eu leio ali alguma coisa e olha, Deus falando comigo. E Deus de fato nos fala através da sua palavra. Mas Deus não nos deu a sua palavra como um livro para a gente consultar quando a gente tem uma dúvida. O que eu devo fazer agora? Deixa eu procurar aqui. Não. A transformação, a renovação da mente, ela é diária. Ela é o tempo todo, para que nós estejamos preparados para quando vier a dúvida, quando vier a incerteza. E não quando a gente precisa desesperadamente por uma coisa. Também, muitas vezes, nos deixamos guiar pelas nossas impressões, pelo nosso sentimento. Eu estou sentindo que é por aqui. Meu coração diz que é por aqui, mas nosso coração é enganoso. Eu estou em paz com Deus. Deus me trouxe paz. Colossenses diz, não é? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E muitas vezes a gente quer entender isso como que nós devemos deixar-nos guiar por essa paz. Se eu estou em paz,
este é o caminho. Mas não, Paulo aqui não está tratando disso. A paz deve ser o nosso alvo. Nós tomamos as decisões para que alcancemos essa paz, e não temos paz para decidir aquilo que vamos fazer. E ainda contrário a isso, às vezes nós nos sentimos atormentados, atemorizados, mas essa é a vontade de Deus. Jesus, ele não estava em paz. Jesus, ele suava sangue. Jesus, ele estava apavorado. Jesus, ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele parece tranquilo, em paz, com aquilo que ele sabia que viria? Não, os nossos sentimentos são enganosos. Como nós vimos, Deus de fato pode usar algumas dessas coisas para nos guiar. Deus, ele está no controle do curso da história, da forma como ele aprouver. Mas muitas vezes ele faz isso, não porque nós somos mais espirituais, porque eu sinto, porque eu ouço. Pelo contrário, muitas vezes faz isso porque ele tem misericórdia dos fracos. E por que são fracos aqueles que muitas vezes fazem isso? Porque fazemos isso muitas vezes porque somos imaturos, porque esperamos ouvir Deus falando diretamente para a gente, em vez de nós ponderarmos sobre aquilo que Ele já nos deu, sobre a Sua palavra. Embora muitas vezes nós falemos da lei como uma coisa ruim, uma coisa que é muito mecânico, nós mesmos vamos atrás da lei, nós queremos ouvir: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Porque é mais fácil. É mais fácil do que eu ler, me debruçar, meditar sobre a palavra de Deus, para então poder compreender aquilo que eu devo fazer. Nós queremos assim também tirar a responsabilidade das nossas costas. Nós temos uma preguiça espiritual. Nós buscamos essas ordens específicas, em vez de buscar o crescimento, a maturidade, a transformação, a renovação da nossa mente. E nós passamos assim a viver então por vista, pelo aquilo que vemos, e não pela fé. Nós tiramos a responsabilidade daquilo que a gente faz. E nós não aprendemos mais a confiar no Senhor e na Sua palavra, mas a simplesmente seguir aquilo que vemos e ouvimos. Nós também, dessa forma, nós esperamos que a providência de Deus venha antes que nós precisamos dela. Nós decidimos que é hora de casar porque agora eu tenho uma casa, um carro. Nós decidimos que agora eu posso ter outro filho porque agora eu tenho recursos suficientes. Nós esperamos que a providência venha antes. Mas isso não é providência. Se hoje nós já temos o suficiente para o que a gente precisa hoje, isso é providência de Deus. As nossas necessidades futuras, Deus vai atender quando nós tivermos essas necessidades. Quando nós tivermos um filho, quando nós nos casarmos, aí então Deus há de prover. Porque senão, mais uma vez, a gente vive por vista, a gente vive pela nossa própria segurança e não pela fé, não pela nossa confiança no Senhor. Nós buscamos a Deus esperando não de fato entender a Sua vontade, mas apenas buscando uma confirmação daquilo que nós já decidimos antes. Ali quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos que ele é acusado de ser mentiroso, quando o povo vai procurar para ele para saber qual que era a vontade de Deus para o povo. O povo ele já tinha decidido o que ele ia fazer. Eles iam para o Egito, eles só foram lá para confirmar. E quando ele falou algo contrário àquilo que eles queriam, eles chamaram ele de mentiroso. Nós já tomamos muitas vezes a nossa decisão. E talvez para termos um ar de espiritualidade, nós então colocamos em oração, procuramos alguma passagem bíblica para justificar aquilo, buscamos argumentos quaisquer,
Mas muitas vezes isso não vem da palavra, isso vem já de antemão do nosso coração. Nós somos muito tendenciosos a nos apegar às revelações, aos sonhos, às visões, e a gente lê em Atos dos Milagres, a gente lê o Velho Testamento de Deus se revelando para o seu povo, e muitas vezes nós esperamos tudo isso da mesma forma, essas profecias, mas a gente esquece também das muitas passagens em que as decisões do povo, dos governantes, dos apóstolos, dos discípulos, eram frutos de uma profunda reflexão sobre aquilo que eles haviam sido ensinados. Nós só olhamos para aquilo que nos interessa, para aquilo que nos é conveniente. Sobre isso, o pastor e teólogo Kevin DeYoung, ele diz: somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou, e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na Bíblia. Nós temos tantas coisas aqui, temos tanta coisa para aprender, mas a gente sempre fica querendo o outro, aquilo que não revelou, aquilo que nos é misterioso, aquilo que não nos cabe a nós conhecer. É um pouco, talvez, da nossa tendência a sempre achar a grama do vizinho mais verde. Nós temos uma rica preciosidade aqui, mas nós queremos aquele outro. E se procuramos milagres, deveríamos passar a ver a sabedoria de Deus e como ela age nas nossas vidas, como ela transforma os nossos corações progressivamente, transforma um pecador perdido num homem moldado por Cristo. Deveríamos olhar isso e então aí enxergarmos o verdadeiro milagre de Deus. Espírito Santo agindo sobre a vida dessas pessoas, através da sua santa palavra. E muitas vezes nós buscamos as respostas para essas perguntas sobre o que devo fazer, para onde eu devo ir, como um fim em si mesmo, como um objetivo, mas para Deus não é assim. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Deus está mais interessado na nossa santidade do que o nosso sucesso. O processo, muitas vezes, é mais importante do que o alvo. Por vezes pouco importa se o que vamos alcançar é sucesso aos nossos olhos. Pouco importa se vamos pregar a sua palavra e ninguém vai entregar a sua vida, ninguém vai ser convertido por ela. Mas nos importa sermos fiéis à sua palavra, nos importa continuarmos pregando a sua palavra. Nos importa tomando as decisões segundo aquilo que Ele espera de nós. Muitas vezes isso pode nos levar a uma dificuldade financeira. Eu não vou ter aquele sucesso que talvez eu poderia ter, eu não vou ser tão bem sucedido aos olhos do mundo quando eu poderia. Mas não é para isso que Deus está olhando. E muitas vezes é para isso que a gente está olhando. A resposta é para isso que a gente quer. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o meio, com como vamos chegar lá, com como vamos ser santificados neste processo. Mas então agora já sabemos o que não é conhecer a vontade de Deus. Não é? E sabemos que devemos então sermos transformados, ter as nossas mentes renovadas através da sua palavra, para que possamos conhecê-la. E como que se dá esse processo? John Piper traz uma ideia de 3 estágios de compreensão dessa vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a vontade de Deus, que é explicitamente revelada, é a autoridade final para nós na Bíblia. Deus diz: não matarás, não adulterarás. Ele é objetivo. Nós sabemos o que devemos fazer quando nos deparamos com isso. Mas nós sabemos que nem tudo é assim. Então, o segundo estágio é quando aplicamos as verdades bíblicas às novas situações que não são explicitamente endereçadas pela Bíblia.
Então, por exemplo, com quem eu vou me casar? Qual o trabalho que eu vou realizar? Como terei meu sustento? Que profissão seguirei? O que estudarei? Não existe uma resposta objetiva para todos. Não existe, a Bíblia não trata disso especificamente para cada um. Então precisamos desse segundo estágio, em que passamos a ver tudo isso à luz de toda a Escritura, das verdades que Deus já nos colocou, de forma que então o objetivo é que estejamos tão cheios, tão moldados, governados pela palavra de Deus, revelada através da Bíblia, que nós então passamos a ver e analisar todos os fatores que são relevantes para aquela decisão com a mente de Cristo, discernindo então o que devemos fazer naquela ocasião. Nós deixamos de esperar constantemente estar ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra, que Ele já nos ensina, que Ele nos molda, que nos transforma ao longo do tempo. A Confissão de Fé de Westminster, ainda no primeiro capítulo, ela diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, que é aquele primeiro estágio que nós vimos, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, que é o segundo ponto. A Escritura nada mais se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, essa segunda parte, ela trata então de como nós devemos agir em relação a essas coisas que não são explicitamente declaradas, né? Então, à luz da natureza, da prudência cristã, das regras gerais que nós devemos observar. E em terceiro e último lugar, o terceiro estágio que ele coloca é da nossa ação espontânea, da nossa ação que ela acontece sem uma reflexão consciente. É aquilo que de fato demonstra o que há dentro de nós. E embora muitas vezes não paremos para pensar nisso, a maior parte das nossas decisões são tomadas dessa forma. A gente não para dizer se eu vou pisar agora com o meu pé esquerdo ou com o meu pé direito. A gente faz. Isso é fruto daquilo que já está internalizado em nós. Não é uma decisão que eu parei, pensei para fazer. Nós já reagimos naturalmente àquilo. E de fato Deus trata disso. Deus nos diz para não irarmos, para não sermos orgulhosos, para não cobiçarmos, para não andarmos ansiosos, para não sermos invejosos. E nada disso são ações pensadas. Eu não penso, agora eu vou ser invejoso, agora eu vou fazer algo desse jeito, agora eu não vou ficar irado ou vou ficar irado. A gente não pensa, nós simplesmente reagimos a essas situações. Mas se Deus nos manda, é porque nós podemos transformar a nossa realidade para que não mais ajamos dessa forma. Além disso, muito associado a isso, nós temos a questão da nossa consciência. Deus nos dá a nossa consciência, que nos serve muitas vezes de guia. Paulo trata disso em suas cartas, sobre ser guiado pela sua consciência, sobre a sua consciência tranquila, sobre ser direcionado por ela. E nós temos também talvez bem claro em nossas mentes aquela ideia de Lutero, quando ele é confrontado sobre aquilo que ele estava ensinando, e ele então, diante do tribunal, ele é chamado a tirar tudo aquilo que ele havia dito. Ele diz que ele não poderia fazer aquilo porque aquilo ia contrário à sua consciência e que ele não deveria desprezar isso. E de fato, isso é verdade. Deus nos dá uma consciência e essa consciência está gravada no nosso coração, inclusive dos descrentes.
O grande perigo, então, é queremos confiar simplesmente nela. E Paulo, então, quando escreve a Tito e também a Timóteo, ele nos coloca algumas das dificuldades em relação a isso. Que a nossa consciência, muitas vezes ela está impura, ela está contaminada, ou mesmo cauterizada. Já não há mais resposta a essa consciência. Essa consciência já não mais nos atinge, não nos chama a atenção. A consciência é aquele sentimento em que temos de que quando transgredimos, ultrapassamos a linha que Deus colocou, ela apita em nossas mentes, ela nos chama a atenção. Isso para de acontecer. Então ela não é um guia confiável para irmos sempre por aquele caminho cegamente. Ela vem como um alerta a mais. É o terceiro passo, é o terceiro estágio. É uma vez que já estamos cheios da sua palavra, que aquilo já está cheio na nossa mente, que somos capazes de tomar decisões segundo aquela palavra, é que então nós damos atenção à nossa consciência, que nós estejamos conscientes de que a nossa consciência é pura. E aí então devemos usá-la com sabedoria para sermos prudentes, como diz ali a confissão. Não é? A consciência também ela deve nos fazer prudentes, deve fazer-nos parar por um momento e então refletir sobre aquilo. E na prática, o que acontece é que nem sempre, quando nós formos demandados, a gente vai estar preparado para aquela situação, para tomar aquela decisão. Não é? Muitas vezes eu preciso de uma resposta para aquela pergunta agora. Agora não adianta eu querer parar para ler toda a Bíblia, para entender, para colocar tudo à luz daquilo, para ter uma mente já guiada, um interior que floresce no meu exterior. Não, eu preciso de uma resposta agora. Então o que fazemos? Deus nos dá também outros instrumentos para isso. Deus nos dá outras formas de sabedoria. Mesmo porque ainda que tenhamos tudo isso, nós nunca seremos plenamente como Cristo, nós nunca entenderemos completamente todas as coisas como Ele. Mas Deus nos dá a igreja, pessoas, pastor, para que nos conduza, para que nos aconselhe nas dificuldades. Nós devemos também agir com suspeição, lembrando que o nosso coração é enganoso, lembrando dessa prudência, lembrando da nossa consciência. Então, se não temos certeza, talvez seja melhor a gente recuar, a gente parar, a gente não ir em frente, a gente aprender a esperar em Deus. Se eu ainda não estou preparado, se eu estou em dúvida, muitas vezes é melhor que eu não siga por aquele caminho. E frequentemente nós nos perguntamos várias coisas, se são pecados, sobre o que devemos decidir, se eu posso ouvir determinado tipo de música, determinado cantor, se eu deveria ou não usar as redes sociais, que tipo de vestimento eu deveria usar, se eu devo ou não usar biquíni, quanto às roupas decotadas, as roupas sensuais, se eu devo jogar jogos de azar, se eu devo jogar videogame, quanto a diversas questões que nos ocorrem muitas vezes. E para alguns, talvez, isso já seja muito claro. A gente olha essa questão e não, isso é claro, porque nós já estamos cheios, nós já passamos esses estágios. Então, para isso, a nossa mente já foi renovada, isso é claro, é o nosso óculos que já está muito mais nítido, e não temos dificuldade. Mas para outros não é assim. Outros ainda estão nesse passo, de descobrir essas coisas, naquele primeiro estágio, de ver aquilo que Deus, de fato, ordena em sua lei. E muitas vezes é um pouco paradoxal, mas se por um lado, quando nós caminhamos e conhecemos mais de Deus e de quem Ele é, tudo isso parece mais claro, as respostas para essas perguntas mais claras, uma infinidade de outras perguntas aparecem para a gente. E parece que a gente tem muito mais dúvidas então. Nós passamos a ver o quão distantes nós estamos de fato de conhecer plenamente. Dúvidas mais profundas nos sobrevêm à mente.
Se antes eu perguntava se eu devo ouvir aquela música ou não, agora eu posso perguntar, mas o que eu tenho ouvido? O que eu tenho ouvido é bom? Não é? Edifica? Se antes eu era contra... Eu pensava que era claro para mim que as mulheres não devem assumir a liderança da igreja, não devem ser pastoras. Hoje eu já pergunto, mas e como estão os homens da nossa igreja? Como está a liderança da minha igreja? Se antes eu ficava escandalizado com os novos padrões de família que o mundo tem insistentemente colocado, hoje eu passo a me perguntar, como está o nosso padrão de família? Como está a minha família? Então nós vamos nos aprofundando e cada vez mais que a gente conhece, cada vez mais entramos nisso, cada vez mais a gente vê o quão distante a gente está de tudo isso. Quando nós nos comparamos com a lei, naquele primeiro estágio, nós vemos os mandamentos de Deus, nos comparamos com ela, a lei já parece muito grande. É muita coisa que eu tenho que fazer, é muita coisa que eu não posso fazer. Ela já é muito grande comparado àquilo que eu sou. Ela às vezes é muito distante para mim. Mas se a gente coloca a lei diante de Cristo, aí o buraco é muito maior. Aí a gente vê como realmente a gente está muito distante daquilo. Então o nosso padrão de comparação, ele muda. E nós sabemos qual deve ser o nosso padrão de comparação, o nosso referencial. Ele é Cristo. E se por um lado isso nos traz uma questão de dificuldade, uma questão de impotência, de quanto mais eu vou, mais eu vejo que eu estou longe. Por outro lado, Deus nos traz o consolo na sua palavra. Ele nos dá a certeza da nossa salvação, da eternidade. Imaginemos o seguinte, imaginemos que nós fôssemos participar de uma competição em que eu poderia ganhar muito dinheiro, valendo R$1 milhão. Só que para isso eu vou precisar viajar para um lugar muito distante. Eu vou precisar viajar para a Austrália, pegar alguns voos, tirar um visto, eu vou precisar alugar um carro, pegar um hotel, e vão ter todos os concorrentes ali comigo, e isso vai ser caro também. Nós já vemos toda essa dificuldade, e talvez a gente fique desanimado. Mas e se por outro lado nós tivéssemos a certeza de que nós já ganhamos esse prêmio? Como que a gente encararia todas essas dificuldades? Será que a gente iria mais animado? Será que a gente se sentiria mais motivado por isso? Creio que sim, não é? Mas essa é a nossa realidade. Qual é o nosso alvo? O que Deus já prometeu para a gente? Isso não é muito maior do que as dificuldades que a gente tem hoje? Mas talvez a nossa dificuldade seja ou em saber qual é este caminho e entender que o nosso caminho, no meio deles nós havemos de passar por tribulações, por dificuldades, que essas dificuldades são pequenas, ou talvez temos dificuldades de entender aquilo que nos espera. Será que de fato cremos naquilo que nos espera? Será que ansiamos realmente por elas? Será que nós vemos como um grande tesouro? Paremos, refletemos sobre essas coisas. Nós temos sim uma grande responsabilidade de sermos transformados, renovados, ter a nossa mente renovada para que possamos conhecer a vontade de Deus e para que possamos aplicá-las em nossas vidas e para que possamos desfrutar delas. E talvez, muitas vezes, nós não conseguiremos discernir o propósito de Deus em cada ato da sua providência. Isso nem sempre estará claro para a gente. Mas, ao mesmo tempo, nós confiamos em sua soberania.
Quantas vezes já ouvimos talvez aquela expressão de que Deus tem um propósito para a sua vida? E geralmente isso é colocado num contexto de que você vai ser grande, você vai ser importante, você vai fazer grandes coisas. Mas não. Deus tem sim um propósito para as nossas vidas. Mas esse propósito não é de prosperidade. Ele é um propósito de redenção. Abramos nossas Bíblias na carta de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 18 a 20. Paulo, ainda na carta de Romanos, ele escreve o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus, e Ele é soberano para que ela seja cumprida em nossas vidas, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós temos sim uma grande responsabilidade, nós temos uma grande dificuldade no nosso caminho, muitas coisas que vamos enfrentar, muitas coisas que vamos ter que ir contra este mundo, muitas coisas que vão ser difíceis porque nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões neste mundo, de talvez não ter uma vida tão próspera, tão tranquila financeiramente, com todas essas preocupações, que talvez as pessoas não gostem de nós, que o mundo talvez nos odeie, que sejamos humilhados por eles. Sim. Mas se tivermos nossos olhos lá na frente, para este nosso propósito, para aquilo que Deus já nos prometeu, para a eternidade, tudo isso deveria ser muito mais fácil. Deveríamos nos sentir muito mais motivados para passar por tudo isso, para enfrentar tudo isso sabendo que já temos essa vitória em Cristo. Então sejamos encorajados por essa palavra, certo sim da nossa responsabilidade, de sermos transformados, moldados conforme Cristo, mas também descansados na sua providência, na sua soberania, lembrando que já somos vencedores com Ele. Amém.